Olá, olá, pessoas incríveis, estamos chegando aqui. É segunda-feira. Vamos que vamos para nossa live. Live 12h30, chegando com você. Maravilha. Como é que foi o final de semana, pessoal? Tudo jóia? Chegando um pouquinho antes para a gente começar aqui, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo nessa semana muito especial. Sim, essa semana é uma semana voltada aqui nas lives 12h30, voltada a semana para o Venda Quântica. Então nós vamos nessa semana aí falar muito sobre venda quântica, vamos falar sobre esse tema que é um dos temas prediletos aqui do Riva. É um tema pelo qual eu sou apaixonado. Eu sou um apaixonado por vendas e, aliás, eu tenho falado isso nos meus treinamentos, nas minhas conversas, quando eu falo venda. Uma coisa é você ser um bom treinador, um bom palestrante, um bom falador, né, a respeito do tema vendas. Outra coisa é você ter experiência na área de vendas, na área comercial e, para além disso, você também treinar pessoas, treinar equipes, treinar pessoas no contexto da venda. Então, são questões bastante diferentes. Você apenas falar sobre o assunto e você, além de falar, ter know-how, ter conhecimento. Vamos lá, tem gente chegando aí. Ô Catherine, joia Catherine, muito obrigado pela excelente recepção aí na Ecotag. Ecotag é uma empresa de sucesso, genuinamente blumenauense aqui. Poxa, fiquei muito feliz em conhecer o projeto. Excelente, nossa conversa também foi maravilhosa. Camila, Cunha, tem mais gente aí, tem o pessoal de Lages, a Evelyn de Lages, acho que é de Lages, a Evelyn não, estou confundindo, a Evelyn não é de Lages, a Deia de Brusque. Como é que foi, Deia, aí o final de semana, hein? Pregão de vendas aí, top de guerra no Boca Mafra Automóveis aí em Brusque, foi um sucesso, venderam muito, tenho certeza. Jucirene diretamente de Palhoça. Como é que está aí, Jucirene? Como é que está aí, Ju? Como é que está o Hitbox? Jucirene é uma personal, uma coach de Hitbox lá em Palhoça, ok, na Grande Floripa. Vamos lá, gente, vamos deixar um pouquinho aqui para o pessoal chegar, anunciando e falando para vocês que esta live ela fica 24 horas no Stories. Essas lives também agora eu tenho a sequência, tá? Semanal, de segunda a sexta-feira, 19 horas. Que 19 horas ainda? Tá com a cabeça onde, cara? 12h30, live 12h30, de segunda a sexta-feira. E nesta semana estarei abordando o tema venda quântica. Hoje irei falar um pouco sobre o que é venda quântica, tá bom? De onde que surgiu isso, qual é a pegada da venda quântica. Amanhã estarei falando sobre a energia do vendedor. Na quarta-feira, a energia do cliente. Na quinta-feira, a energia do produto ou do serviço. E na sexta-feira, a energia do ambiente. Estas são as 4 energias que compõem a venda, tá bom? Então vai chegando aí, dá um likezinho aí, dá uma cena aí para mim. Ajuda colocando ali que está ótimo, legal, tá bom? Tem gente chegando, Dagmar Macedo. Vamos chegando, vamos entrando. Vou esperar mais uns momentinhos para começar a falar então sobre venda quântica. Ok, gente? Venda quântica, vamos falar sobre isso. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Achei muito legal, viu, Catherine? Achei muito joia. Eu ganhei aqui um exemplar do manual de vendas da Ecotag, tá bom? Muito joia. Vocês podem acessar as redes sociais da Ecotag aí. A Ecotag trabalha com tags, né, tags para área de têxtil, ok? Muito legal o projeto, muito legal. Então vamos lá, gente, vamos falar de venda quântica. Estão preparados? Estão preparados para conversarmos sobre venda quântica? Quem gosta de venda aí? Quem gosta de venda? Quem gosta do tema vendas? Dá um salvezinho aí, levanta a mãozinha aí para mim aí. Quem gosta de vendas? Quem vende? Quem gosta de vendas? Quem vende?
Opa, você vende, você gosta de vender? Nesses dias, lacres de autenticidade e segurança. Muito bem, claro, muito obrigado, Catherine, pela informação aí técnica sobre o assunto. Acessem depois aí a Ecotag, vocês vão encontrar uma empresa incrível, ok? Então quem gosta de vender aí, quem gosta de vendas, quem é da área comercial, vem comigo, quem não é também vem, porque todos nós somos comerciais, nós todos vendemos alguma coisa, nós acordamos vendendo, vivemos o dia vendendo, nós acordamos, dormimos para venda, enfim, a venda faz parte do nosso dia a dia, quer queiramos ou não. Então vamos lá. Antes de falar sobre o que vem a ser venda quântica, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre física quântica, que é a base para o desenvolvimento do treinamento ou desta visão chamada venda quântica. Nós tínhamos até meados, ou até o início do século XIX, tá bom? Final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, nós tínhamos basicamente, no que diz respeito à visão da física, apenas o conceito da física tradicional, tá bom? A física fundamentada meramente na matemática, a física macroscópica, ou seja, a física que abrange ou que olha todas as questões do ponto de vista mais amplo e material. Então aquela física que a gente aprende na escola, tá bom? Aquela física tradicional, matemática, lógica, tá bom? Para determinada equação ou para se estabelecer, definir determinada coisa, ok? Produto ou matéria, a gente precisa ter, segundo a física tradicional, uma equação matemática que comprove, ok? Matematicamente, logicamente, que aquilo de fato existe. Então, a física natural se baseia no que é material, no que é tangível, no que é matemático, no que é equacionável. Mas a partir do finalzinho ali do século XIX, tá? Início do século XX, um camarada chamado Max Planck começou a perceber e a estudar uma nova realidade. Ok? Uma nova realidade. Ele começou, tá, a estudar o movimento dos corpos, o movimento das coisas, o movimento desta matéria, tá bom? E ele percebeu então que no movimento dos corpos, no movimento da matéria em si, ok? Havia algo para além do visível, para além do matemático, para além do físico tradicional. Ele começou a observar que havia uma coisa mais profunda. Então, Max Planck aprofundou o estudo baseado na visão microscópica, ok? Buscando perceber o movimento dos menores corpos, dos átomos e assim dos elétrons e assim por diante, tá bom? E a partir de então passou a surgir uma nova vertente chamada física quântica. Diferente daquela matemática, agora vem para um campo da observação, um campo das múltiplas variáveis, um campo da relatividade, ou seja, os corpos, os movimentos são relativos. Por quê? Porque tudo, de fato, é composto energeticamente, é uma energia. E esta energia é variável, esta energia ela é um fluxo variável. Tem vários picos, não é? São ondas energéticas, como as ondas sonoras, por exemplo. Ok? Então, assim, a grosso modo, a física quântica observa as coisas partindo do pressuposto de que tudo no universo é uma energia. Até mesmo, obviamente, as coisas que nós temos como matéria. Por exemplo, esta capinha de celular, ela é energia condensada, não é? Ok? Então, e esta energia, ela está sempre em movimento. Nós não observamos porque nós não temos a capacidade com o nosso olhar, nós não temos a capacidade microscópica. Mas, quando feita essa observação, percebe-se que há uma movimentação dessa energia e esta movimentação, ela
acontece de um ponto para outro, e entre um ponto e outro há um espaço, e esse espaço ele não é possível ser medido, de modo que a energia ela se encontra sempre, ou ela se movimenta sempre, ou é percebida sempre nos pontos, exatos, tá bom? E nesse movimento, que é chamado aí de salto quântico, é que acontece toda essa movimentação. Então, baseado nisso, entendendo que tudo é energia, surgiu então, comecei a me aprofundar num tema ou na percepção da venda a partir deste movimento energético, tomando como base sim as 4 principais energias envolvidas no processo de venda. Repetindo, a energia do vendedor, ou seja, a pessoa que realiza, a pessoa que conduz ou a pessoa que promove a venda, apresenta-se, movimenta um tipo de energia muito particular no processo de venda. A energia do vendedor, que geralmente é uma energia focada muito mais no ato de vender, ou para vender. Uma segunda energia é a energia do cliente. A terceira é a energia do produto ou do serviço. Então, por exemplo, se eu ofereço esta garrafinha de água para você, eu estou, na verdade, não oferecendo em si essa garrafinha de água, nem mesmo a água, mas eu estou anunciando a você, estou promovendo a você, apresentando a você a energia que este produto representa, ou expande, ou leva até o cliente. Então, a energia do produto ou do serviço, muitíssimo importante, e a energia do ambiente, ou seja, dependendo do local onde eu estou ou estarei realizando a venda, este local ele pode ser mais ou menos inspirador, ele pode ser mais ou menos influenciador, ele pode ser mais ou menos apoiador da venda. Então, cada um dos dias, depois aí terça, quarta, quinta e sexta, eu estarei falando especificamente sobre estas 4 energias. Mas hoje vamos aqui nos concentrar. Pessoal do Banco do Vale de Gaspar, bem-vindos! Uhul! Que bom que vocês estão aí comigo, joia? Então vamos nos concentrar hoje aqui apenas sobre o conceito da venda quântica. Então, eu falo sempre na abertura desse treinamento, tá bom? O treinamento Venda Quântica eu faço tanto para turmas que são montadas, não é? A gente promove a turma, vende, não é, os ingressos, ou dentro de uma empresa, você tem uma equipe comercial, você tem uma equipe, você é um gerente comercial, você tem uma equipe, você tem uma empresa, enfim, a gente leva também esse treinamento em company, tá? A gente faz um treinamento na sua empresa, dentro da sua realidade, um treinamento ligado ao seu contexto, baseado no seu contexto, baseado naquilo que você apresenta e propõe vender, tá bom? Então, esses 2 aspectos aí. Então, eu falo sobre os 2 lados da venda. O lado visível, que eu colocaria como esse lado, como se fosse a física tradicional, tá bom? Como se fosse o lado macroscópico, o lado visível, o lado material da venda. E o que nós temos nesse lado visível, nesse lado físico, ou nesse lado mais, lado externo da venda? Nós temos tudo isso que comumente a gente ouve, a gente aprende nas palestras tradicionais de venda, nos treinamentos tradicionais formais de venda, que é o quê? Vai falar sobre como captar clientes, a captação, vai falar sobre abordagem, vai falar sobre prospecção, vai falar sobre técnicas de venda, vai falar sobre o estilo do vendedor, enfim, vai falar sobre uma série de elementos que as metas, não é? Os objetivos, enfim, uma série de elementos que são muito mais do contexto externo, que estão baseados numa movimentação externa, fundamentada principalmente na questão dos resultados imediatos, ok? Essa é uma abordagem clássica da venda, ok? E fundamental, importantíssimo, eu mesmo faço isso também, ok? Mas há um outro lado, que é o lado invisível da venda, que é o lado interno. Por quê, gente? Porque tudo em nossa vida, tudo que flui de nós, começa ou nasce dentro de nós. Então, a venda, da mesma forma, flui de dentro para fora e
é muito mais do que uma simples técnica ou técnicas, é muito mais do que simples estratégias de abordagem, de captação, de prospecção, é muito mais do que isso, é a comunicação de energias. E estas energias são invisíveis, embora perceptíveis. Elas estão se movimentando quanticamente, elas estão fluindo durante todo o tempo. Quando você se depara com uma pessoa, quando você se propõe a oferecer, a promover um produto ou um serviço, você está comunicando, direta ou indiretamente, esta energia ou estas energias. Você está comunicando, levando, antes de tudo, a sua própria energia. Veja só, se num determinado dia você não está se sentindo tão bem, você está naquele dia mais introspectivo, sentindo mais assim, vamos dizer, um pouco pesado, meio, quem sabe até desmotivado, sei lá eu, é bem provável que a tua energia de venda nesta hora, ela baixe. Ela baixa por quê? Porque ela depende da sua energia. O mesmo acontece com a energia do produto, o mesmo acontece com a energia do cliente, o mesmo acontece com a energia do ambiente. Então, quando a gente entra no campo da venda quântica, que vai abordar o lado da energia, que vai abordar o lado da sensibilidade, que vai abordar o lado da questão mental, da reprogramação mental, ok? Porque aqui é o centro, é o movimento, a coisa acontece, a venda começa na mente, que vai trocar, vai substituir algumas crenças, tá? Aquelas crenças que se instalaram na venda como sendo crenças positivas, mas na verdade são crenças limitantes, como por exemplo, o não eu já tenho, que eu já falei sobre isso aqui, estarei repetindo essa semana também. Então, esse processo todo que trabalha mais o lado energético, o lado interno, o lado mental, para produzir uma energia, uma força, uma energia capaz de gerar resultados no externo, quando a gente se volta para isso, a gente percebe que há um universo de possibilidades, há um oceano de possibilidades aí fluindo, e se a gente não estiver atento, a gente perde muito. A gente perde muito quando não atenta para o campo energético, tá bom? Então, no Venda Quântica, nós vamos trabalhar esses elementos, os elementos da sua própria energia, por exemplo, o poder interno do vendedor, trabalhar os seus centros energéticos, trabalhar o equilíbrio dessa energia, trabalhar a purificação dessa energia, trabalhar como desenvolver uma energia de venda, trabalhar o seu campo mental, ok? Fazer uma reprogramação neurolinguística, trabalhar o campo, mudar a linguagem, para que essa linguagem produza novos pensamentos, novas crenças, e estas novas crenças se concretizem, se materializem no dia a dia através das atitudes proativas, ok? Movidas por esta nova percepção, por esta nova compreensão. Bom? Então, gente, trabalhar ou compreender a venda quântica é mergulhar num universo de possibilidades. É enxergar a venda não apenas como aquele momento, não apenas como uma questão externa, matemática, lógica. Né? A venda vai muito além disso. A venda vender é comunicar energia. Mudar, por exemplo, a percepção. Hoje pela manhã, ainda há pouco, eu falava com a Catherine sobre isso, né? Que o foco principal da venda não é a venda. O foco principal da venda é a compra. Então, como tirar a mente do vendedor de produto ou de serviço do seu foco principal? Sair do foco da venda e entrar no foco da compra. Como treinar um vendedor para ele ser um bom comprador, porque em sendo um bom comprador, ele estará movido ou se movendo ou vibrando na mesma frequência do cliente. O foco do cliente é a compra. Então, o foco do vendedor, do comercial, precisa também ser da compra. Então, se há uma coisa que um vendedor de produto ou serviço precisa entender, é como comprar. Oi, Cleia, tudo bem? Diretamente de Pato Branco, Paraná. Joia, Cleia, obrigado por ter vindo aí, aparecido aqui na live. Fica comigo aí,
pode também acrescentar. Então, se você tem alguma pergunta aí, deixa eu parar um pouquinho de falar, senão eu fico falando aqui o tempo todo. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer com relação específica ao conceito venda quântica, o que é venda quântica, ou se você em algum momento já teve uma experiência de se deparar com uma determinada realidade, um determinado contexto, uma determinada pessoa, e você percebeu que a energia foi determinante tanto para você realizar a venda do produto ou do serviço, ou foi também, pode ter sido um bloqueio, pode ter sido um empecilho para que aquela venda não acontecesse. Você já percebeu isso? Você consegue perceber essa fluência energética? Se você tem alguma experiência nesse sentido ou alguma pergunta, coloca aí. Ô Cléia, eu que agradeço, você é uma pessoa incrível, um ser de luz aí aí em Pato Branco. Graziela Angeloni, oi Grazi, diretamente de Araranguá, sul do estado de Santa Catarina, uma grande líder, uma grande coach lá no sul, com vários processos, com vários trabalhos. Obrigado, Grazi, por estar por aqui também. Parabéns pelo teu trabalho aí, ok? Tem mais pessoas chegando. Aline Clair, oi Aline, quanto tempo, tudo bem? Então, gente, esse processo de venda, esse trabalho, esse movimento energético, compreender esse campo invisível, tá bom? É fundamental. Os processos, eles não são apenas materiais, físicos. Aliás, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tudo que nós percebemos, materialmente falando, é antes de tudo e acima de tudo uma energia. Ou seja, há um movimento energético por trás e acima de tudo, comandando tudo isso. Nós precisamos estar atentos a isso, porque essa energia ela flui dentro e fora de nós todo o tempo. Então nós precisamos alinhar a nossa energia, alinhar a nossa frequência vibracional para que a gente consiga, tá bom? Fluir melhor. Então você pode com certeza melhorar muito a sua performance. Eu vejo aqui vários amigos que são prestadores de serviços, não é? E que estão diariamente oferecendo, prospectando clientes, oferecendo seus serviços, seus produtos. Gente, sugiro a você, busque compreender um pouco mais a questão das energias, o fluxo energético que ocorre a partir de você, de dentro para fora, do seu ser, da sua essência para fora. E tudo que você faz ou deixa de fazer tem essa movimentação, tem esse fluxo, tem o apoio desta energia, desta fluência quântica, tá bom? Então é importante isso, é importante estar atento, hein? E é por isso que eu estou aqui nessa semana para falar sobre esse movimento, sobre essa questão, sobre esse lado invisível da venda, comunicar um pouco com vocês a respeito dessa percepção que a maioria das pessoas não atenta, não observa, não se concentra, porque nós estamos tão no físico, nós estamos tão no material, que quando a gente fala de questões espirituais, de questões energéticas, de questões quânticas, a gente pensa assim, meu Deus, esse cara está ficando doido, agora todo mundo falando de quântico, falando disso, daquilo. Mas, gente, essa é a realidade. O mundo visível, ele é guiado pelo mundo espiritual, pelo mundo energético, tá? E quando eu falo aqui em energia, quando eu falo aqui em questões de espiritualidade, eu não estou trabalhando aqui com o elemento religioso. Eu não estou aqui trabalhando com a sua crença religiosa. Isso diz respeito a você e cabe a mim apenas respeitar a sua crença. Eu não sou detentor da crença de ninguém, não é? Cada um deve desenvolver a sua. Eu tenho as minhas crenças, ok? Procuro avaliar se elas são positivas, se são viáveis ou não. Mas a gente perceber que há muita coisa, muita conexão, muita coisa acontecendo para além do visível, para além do material, para além do matemático, para além do lógico. Há muita coisa no campo das percepções, no campo da matéria. Então há muita questão a ser trabalhada aí. E a venda, gente, a venda é isso. Então, por exemplo,
no Veda Quântica, a gente trabalha aqui, eu trabalho, a questão da visualização. Uma coisa é você escrever, por exemplo, você pode ter escrito hoje de manhã as metas, suas metas de venda para hoje, ou para o mês de fevereiro, ou para o ano de 2020. Mas uma outra coisa bem diferente é você entender que essa venda, ou que esse processo, ele não se realiza apenas quando você está de fato materializando aquele momento. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma visita, uma apresentação do seu trabalho, ou a venda do seu produto ou serviço, a venda não acontece apenas naquele momento que você está ali apresentando o produto ou serviço, realizando o seu trabalho. Não, aquela venda já está acontecendo e fluindo no momento em que você pensou, no momento em que você planejou, em todo o processo que você agendou aquela reunião. Todo esse campo é um campo quântico. Então, quanticamente falando, não tem o tempo, não está preso ao tempo, ao espaço. É um fluxo, não é? É um grande espaço, é um vácuo. E essa energia está fluindo aí dentro. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo, gente. O que acontece quando a gente está, por exemplo, quando fecha uma venda, é apenas a materialização daquele momento. Mas aquele processo já estava acontecendo há muito tempo. Então, na visualização, o que a gente faz? A gente pega uma meta, por exemplo, e lança a nossa mente para aquele momento e traz a sensação ou o sentimento que eu desejo ter no momento em que eu estiver, por exemplo, fechando uma venda. Que sensação que eu tenho quando eu fecho uma venda? A venda de um serviço. Que sensação? Alegria, prazer, não é? Felicidade. Então, no momento da visualização, eu trago esse sentimento. E quando eu vou me preparando para o momento da apresentação ou o momento da venda em si, da materialização, eu já vou agradecendo com essa energia de que aquele negócio está executado da melhor maneira possível e atraindo o quê? Atraindo o fechamento, atraindo a materialização dentro do sentimento que eu estou vibrando desde o momento que eu decidi ou que eu agendei aquele processo, aquela reunião, aquela apresentação. Então, a gente entende que tudo vai compondo isso. Você já se deparou, por exemplo, isso acontece muito comigo, tenho que confessar para vocês. Às vezes a gente sai, né? Botei ali reunião X, sai para a reunião e no trajeto acontece uma coisa inesperada, por exemplo, no trânsito. Alguém que cruzou a sua frente, cortou a sua frente, uma situação, e aquele momento parece que é um choque de energia. Você estava numa energia, numa vibração de felicidade, uma vibração de fechamento, uma vibração de concretização do negócio, e vem aquela coisa ali no trajeto, tentando roubar essa tua energia, tentando levar você para uma vibração de tristeza, uma vibração de descrença, de impossibilidade, de raiva. Você já passou por isso? Percebe como a energia muda? Então a gente precisa entender e perceber a energia para procurar manter o equilíbrio na vibração, vibrando naquele sentimento que nós queremos. Por isso é importante na venda quântica esse sentido de você antever as coisas, de você visualizar, de você entender que aquele momento lá no final está conectado com esse momento aqui. Tá? Está conectado com o agora. Que o agora já está, que o amanhã está lá. Que esse tempo todo está conectado. Não existe uma separação. Tá bom? Tudo que acontece, tudo que flui, tudo que está acontecendo, tudo está acontecendo. E a energia está fluindo. Tá bom? Então você já está comunicando energia. Quando você agendou, por exemplo, uma reunião, quando você agendou um compromisso, você já está comunicando. Deixa eu dar aqui então algumas sugestões dentro dessa perspectiva da venda quântica. Gente, são coisas que eu tenho procurado observar para mim, são coisas que eu ensino, mas antes de tudo eu ensino para mim. Eu procuro observar na minha vida, tá bom? E eu tenho os mesmos desafios que vocês, porque é bastante desafiador isso. É bastante desafiador. Bem-vindo, Léo, bem-vindo. É bastante desafiador, mas é fundamental, é importantíssimo. Então vejam só, por exemplo, eu recebo vários e-mails.
ou encaminho vários e-mails para empresas, para pessoas que pedem, por exemplo, propostas, tá? Hoje mesmo pretendo ainda enviar uma proposta. Agora veja, eu quero que a pessoa que recebe o meu e-mail, eu quero que ela emita para mim uma resposta. Eu não quero que ela simplesmente, eu não quero ficar mandando proposta e não ter a resposta, não ter uma devolutiva. Eu quero ter. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso também dar a devolutiva para as pessoas que me enviam os e-mails. O que acontece muitas vezes? Nós queremos que o outro faça aquilo que nós não estamos fazendo. Nós queremos que o outro responda e nós não respondemos. Nós queremos que o outro compre e nós não compramos. Nós queremos que o outro execute e nós não executamos. Então, quando eu percebo, quando eu me conecto com a perspectiva da venda quântica, ou percebo que tudo na minha vida é quântico, e eu quero atrair, eu preciso entender que eu atraio aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vibrando, não simplesmente aquilo que eu quero, não simplesmente aquilo que porque eu preciso estar vibrando. Se eu quero algo, estou vibrando numa energia ou numa frequência contrária, então já há um lapso aí, né? Há um colapso entre o que eu quero e o que eu estou vibrando. E o universo ou o campo quântico não entendem o que eu estou querendo, senão aquilo que eu comunico através da minha energia, através da minha vibração. Então, se eu transmito uma energia de responder às pessoas, de atender bem as pessoas, de ser carinhoso com as pessoas, de ser amável com as pessoas, de ser atencioso com as pessoas, de ser comunicativo com as pessoas, de ser respeitoso com as pessoas, é natural que essas pessoas, que eu atraia pessoas e situações que correspondam a esse mesmo sentimento. Então, veja aí, faça uma análise do que você está atraindo. Tá? Por exemplo, você está saindo para vender, tentando vender, e você está atraindo muito não. Por exemplo, faz uma avaliação, porque eu estou atraindo muito não. Não será que é porque eu estou vibrando demasiadamente, ou estou vibrando em alta frequência no não, no negativo? Estou atraindo pessoas negativas porque eu sou negativo? Estou atraindo problemas porque eu estou vivendo ou protelando ou propagando problemas? E as pessoas falam mal do meu produto ou do meu serviço. Mas não será que eu de repente falo mal dos produtos ou do serviço das pessoas? Por exemplo, como é que você trata aquelas pessoas ou aquelas empresas que você chama de concorrente? Viva! Eu não tinha pensado. Pois é, de repente você está falando mal dessas empresas, desses seus concorrentes, e você está vibrando dessa frequência. E sabe o que você vai atrair? Concorrentes ou pessoas que vão falar mal de você. Você entendeu? Mas Riva, então eu tenho que falar bem de todo mundo? Não é que você tenha que falar bem. Você pode não falar. Tá bom? Eu particularmente acho que se eu não consigo falar bem, é melhor que eu não fale. E, gente, é muito importante no quântico, nessa perspectiva quântica, o silêncio, que a energia ela se propaga. Eu não preciso falar o tempo todo para propagar a energia. Isso sai daquela percepção da venda, do lado externo da venda, onde o vendedor tem que falar muito, onde o vendedor tem que ter um alto poder de convencimento, onde o vendedor tem que ter excelentes argumentos. Ok? Tem que ter. Mas, gente, muitas vezes o melhor argumento é menos fala e mais vibração. Ok? Mais conexão, mais empatia com o cliente. É mais escuta do que fala. Talvez seja o momento de você, como vendedor, sair da perspectiva do falar para a perspectiva do ouvir e falar com assertividade. Experimente ouvir o seu cliente. Ele vai mostrar para você o que ele precisa, quais são as suas dores, e aí então você comunica com base naquilo que você percebeu. Você já criou uma conexão com ele, você já entrou numa conexão empática com ele, e você agora pode comunicar com muito mais propriedade. Então, gente, o venda quântica é essa mudança de percepção.
É a mudança da movimentação das energias partindo de quem? Partindo de mim. Por isso, amanhã, quando eu for falar sobre a energia do vendedor, eu convido você a estar comigo aqui às 12h30. Isso é muito importante, porque o meu equilíbrio, a minha fluência, a minha frequência energética, ela é determinante para o meu entorno. Todos nós temos ao nosso redor um campo quântico, um campo energético. E esse campo ele pode ser mais expansivo ou menos expansivo. Ele pode ser um campo de energia boa, ele pode ser um campo de energia leve, ele pode ser um campo de energia positiva, ele pode ser um campo de energia de sucesso, ele pode ser um campo de energia de resultados, ou ele pode ser um campo de energia contrárias. Energias mais pesadas, mais tristes, mais densas. Eu quero que as pessoas no meu entorno recebam energia boa. Eu quero transmitir essa energia no olhar, eu quero transmitir essa energia num aperto de mão, eu quero transmitir essa energia num abraço, eu quero transmitir essa energia num toque, numa fala, ou apenas e simplesmente na minha presença. Eu quero transmitir essa energia pensando, enviando, não é? Levando a minha mente para determinadas situações, lugares, e desejando às pessoas muito sucesso. Por exemplo, vocês que estão comigo aqui, eu desejo a todos vocês muito sucesso. Eu desejo a vocês dias incríveis. Eu desejo a vocês uma segunda-feira, uma semana, um mês, um ano maravilhoso. Eu desejo a você um aumento exponencial, significativo, extraordinário nos seus negócios. Ok? Na captação dos clientes, no atendimento, na prestação de serviço de qualidade, que a sua vibração eleve, que a sua vibração se eleve para o amor, para a paz, para o sucesso, para a felicidade, e você comunique isso de maneira muito natural, de maneira muito espontânea, de maneira muito amorosa. Ok, gente? Isso é basicamente o Venda Quântica, tá bom? É uma grande viagem, é uma grande aventura. Riva, e joia, Riva, nós podemos falar mais sobre isso? Podemos conversar de maneira mais direta, e você entendendo a minha realidade, eu colocando para você, e de repente você me apoiando em algumas coisas? Claro que podemos, eu estou aqui à sua disposição. Você pode enviar uma mensagem direct, você pode me chamar pelo WhatsApp, você pode buscar várias possibilidades aí, canais de comunicação. Porque, gente, estamos aqui para cooperar e aprender uns com os outros. Eu quero aprender muito com você e com vocês, porque eu sei que vocês têm muito a me ensinar, vocês têm muito a contribuir com a minha evolução, com o meu processo. Riva, eu gostaria de saber como promover, como fazer o Venda Quântica. Bom, se você está numa outra cidade, podemos conversar, quem sabe, sobre a possibilidade de levar o Venda Quântica aí para a sua cidade, a sua região. Por que não? Você pode promover um Venda Quântica aí. Podemos fazer uma parceria. Venha falar comigo. Ou se você está aqui em Blumenau, pode me comunicar também. A gente pode conversar aqui. Logo em breve teremos uma nova turma. Ou podemos fazer também este treinamento Venda Quântica online. Presencial, ele é um treinamento de 6 horas de duração ou adaptável para realidades empresariais, para empresas, para equipes comerciais, etc. e tal. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a vocês que estão comigo aqui, estiveram comigo. Quem irá assistir depois, tá bom? Muito obrigado. Lembrando também que nos dias 9 e 10 de março teremos um outro treinamento aqui maravilhoso, excelente, em parceria com a Xanda Pisque. Estaremos realizando a segunda turma de 2020, segunda turma, hein? Do treinamento do presencial para o digital, transformando ideias em negócios, onde nós falamos sobre como desenvolver, como transformar uma ideia em negócio, os 5 passos para transformar uma ideia em negócios. Falamos sobre o planejamento digital, marketing digital. A Xanda fala sobre isso, que é a área de expertise, né, da Xanda. Enfim, como vender o digital, como trabalhar, como
criar produtos digitais, como levar o seu negócio do presencial para o digital ou do digital para o presencial, enfim, uma série de questões aí que a gente pode trabalhar. Tá bom? Ô Cleia, muito legal, Cleia, muito legal. Um abraço aí para o pessoal de Pato Branco aí no Paraná, tá bom? Estamos aqui, Cleia, à sua inteira disposição, fluindo aqui a partir de Blumenau. Blumenau é uma cidade maravilhosa, Blumenau é uma cidade linda. Então, amanhã, quando eu falar sobre a energia do vendedor, eu falarei muito, vou passar para vocês muitos gatilhos, muitas coisas aí interessantes para você despertar quanticamente e quanticamente potencializar as suas vendas. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Gratidão, beijo. Amanhã, 12h30, live. Amanhã, a energia do vendedor. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Muita energia, muito amor, muito sucesso. Quiser compartilhar essa live aí com seus amigos, fique à vontade, está à disposição. Tchau, tchau.